7 trombetas. Em que momento da história elas foram tocadas? O que significa o toque de uma trombeta na Bíblia? Você se lembra que quando o povo de Israel saía à batalha, sempre iam trombetas junto com o exército? Você se lembra no dia em que caiu a cidade de Jericó, as trombetas foram tocadas e os muros caíram? A trombeta na Bíblia, ela está associada a temas bélicos, momentos de guerra. O toque da trombeta é uma sentença, um juízo divino contra os opressores do povo de Deus. Aquele que está dirigindo a história é o próprio Deus, e ele usa juízos contra aqueles que oprimem também seu povo. Trombetas no Apocalipse, elas têm a ver com guerras que aconteceram ao longo da história, também envolvendo o povo de Deus. 7 trombetas. Capítulos 8, 9 e 11. Terceira linha histórica que será desenvolvida no livro é que as linguagens e as imagens usadas são complexas. Elas envolvem vários eventos históricos ao longo da era cristã. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Apocalipse capítulo 8 e o verso 7. Então o toque da primeira trombeta seria uma referência aos juízos sobre Jerusalém no ano 70 de nossa era. Sobre aqueles que tiveram o privilégio de ser o povo da aliança, mas rejeitaram o Messias e se opuseram ao Evangelho. Os judeus levaram Cristo à cruz e oprimiram seus seguidores. Veio a destruição de Jerusalém. Cristo veio para os que era seu e os seus não o receberam. Quando os judeus rejeitam a Cristo como Messias, o juízo veio sobre a nação por causa dessa rejeição. E esse juízo aconteceu no toque da primeira trombeta, da destruição de Jerusalém no ano 70. O imperador romano Tito foi quem invadiu Jerusalém naquele ano e destruiu a cidade e o templo de Salomão. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9. A segunda trombeta nos remete à queda de Roma, que caiu devido às invasões de tribos bárbaras que finalmente provocaram a queda do Império Romano do Ocidente. De fato, depois do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, Roma imperial passou a ser vista como a nova Babilônia, porque como aquela do passado, havia destruído o templo dos judeus e a cidade de Jerusalém. Quando cai o Império Romano do Ocidente, em 476, nós temos nessa queda o toque da segunda trombeta. E por que cai o Império Romano? Porque foi o Império Romano que se opôs aos seguidores de Cristo. Caiu sob a mão divina. Então Deus é o ser que comanda a história, coloca e tira reis. Qual é o outro império mundial que veio a dominar? Você não tem nenhum império mundial após Roma. O último império que conseguiu unificar o planeta Terra. Ele cai não para um outro império que se levantará, mas para tribos bárbaras que nem unidas estavam. Que na profecia de Daniel, do sonho da estátua de Nabucodonosor, do capítulo 2, você tinha uma estátua com 10 dedos. Esses 10 dedos simbolizavam as 10 tribos que viriam para destruir o Império Romano, representado pelas pernas de ferro da estátua. Assim, o levantar e o quedar dos impérios tem a ver com a ação divina na história. E quando hoje a gente ouve falar dessas potências mundiais, do G20 e outros mais, estas nações, elas estão aí liderando o nosso planeta com a permissão divina. E nada acontece nesse planeta sem que Deus permita. O terceiro anjo tocou a trombeta. E caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Apocalipse capítulo 8, versos 10 e verso 11. Você está lembrado em Apocalipse capítulo 1, verso 20, onde diz lá que as estrelas significam anjos? Assim nós podemos ver nessa grande estrela que cai do céu um
símbolo de Satanás. Nós temos aqui a queda de outras estrelas representando uma apostasia da igreja cristã. Porque se estrela significa anjo, ela também significa mensageiro. No Evangelho de Judas, no capítulo 1, versos 12 e 13, lá nós vemos os líderes ou os mestres da época sendo chamados de estrelas errantes que estavam reservados para as trevas. A terceira trombeta fala da queda de Satanás e da influência dele sobre os líderes religiosos que começaram a disseminar o erro, a heresia, e com isso as pessoas perderam a fonte de água viva. Jesus nos convida para irmos junto às águas tranquilas, conhecer a verdade pura e cristalina. Jesus diz também que ele é a água da vida, mas a água agora ela é amarga, uma apostasia da igreja cristã. O quarto anjo toca a trombeta e diz o versículo 12 e 13: foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. O que representa isso? O sol, a lua e as estrelas são conjuntos de astros criados por Deus para iluminar a terra. Então estes astros têm a função de iluminar o planeta. Mas agora eles são afetados. Por quê? Porque aqueles responsáveis por iluminar a Terra não mais estão iluminando. Que as cenas da quarta trombeta nos remetem ao período escuro da Idade Média. A Idade Média não é também chamada a Idade das Trevas? Por quê? Porque a luz da palavra de Deus deixou de brilhar. A Bíblia foi tirada do povo e o conhecimento ficou restrito a pouquíssimas pessoas. E essas pouquíssimas pessoas tentaram manter a palavra de Deus viva. Os valdenses, os albigenses e outros povos que tentaram se manter leais à palavra de Deus. 3 trombetas tocarão. E essas 3 trombetas são comparadas aos 3 ais de Apocalipse. A quinta, a sexta e a sétima trombeta.